Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, seu professor de matemática. Estou mais uma vez aqui na TV Educação, no projeto Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para a gente dar mais uma aula, né? Conversar um pouquinho de matemática com vocês, né? Vamos começar a falar das medidas de dispersão, né? Lembrando que nós já havíamos falado aqui de medidas de tendência central, né? Média, mediana, moda. Fizemos aí muitos exercícios, trabalhando bastante esse conceito com vocês. E hoje a gente vai começar a falar das medidas de dispersão. No caso, são duas principais medidas de dispersão, as que corresponde ao desvio padrão, né, e a variância. Tá? Na aula de hoje, vamos falar de variância. Pessoal, o que é uma medida de dispersão? Tá? Quando essa medida é utilizada? Nós utilizamos medidas de dispersão toda vez que você tiver dados e a medida de tendência central ela não é suficiente para representar esses dados. Isso ocorre quando? Quando você tem um grupo de números e a diferença entre os grupos de números é muito grande. Tá? Eu falei até um exemplo aqui no vídeo da questão do sanduíche. Né? Se eu disser bem assim, ó, tem dois meninos ali lanchando e cada um comeu uma média de 10 sanduíches cada um. Aliás, de 5 sanduíches cada um. A pessoa, pô, então eles se alimentaram bem. Mas vamos supor que um comeu 10 e o outro não comeu nenhum. Será que dizer que a média é 5 seria uma média, um valor representativo? Não. Por quê? Porque 0 e 10 são números muito distantes entre si. Tá? Então, toda vez que a medida de tendência central não é um bom valor representativo, é importante que você utilize uma medida que vai te mostrar quanto esses valores que você tem estão afastados, estão longe uns dos outros. Vou colocar aqui um exercício para a gente analisar uma situação na verdade. Então, o que é variância? Né? É elemento que mede a regularidade dos dados, se os dados estão mais próximos ou se estão mais afastados. Usada quando a medida de tendência central não é suficiente para representar os dados. Vamos supor aqui que eu peço aqui para o nosso professor aqui da plataforma, Guilherme Campos, que ele faça, planeje uma atividade para um grupo de alunos. Tá? Eu tenho um grupo de alunos e digo, ó, Guilherme, a média de idade é uma média de 20 anos. Aí Guilherme vai fazer o quê? Ele vai fazer atividades para alunos de 20 anos. Tá? Aí vai fazer corrida, vai fazer as atividades que uma pessoa de 20 anos pode fazer. Porque, logicamente, uma atividade que uma pessoa de 20 anos faz não pode ser a mesma que o de 90 anos. Na parte de 90 anos, o Guilherme vai fazer um outro tipo de atividade física. Tá? Mas se eu dissesse só a média, será que o Guilherme conseguiria fazer isso? Olha só, pessoal, eu coloquei aqui 3 grupos, tá? Para o Guilherme planejar. Você tem só alunos de 20 anos. Vamos supor que vamos calcular a média desse grupo aqui de 20 anos. Então aqui vai ter, como é que calcula a média? Soma, né? Todos eles, 20, mais 20, mais 20, mais 20. Como é só 20, aqui a média vai dar 20 mesmo. Isso aqui dividido por 6, né? Vou ter 120 dividido por 6. Então, nesse grupo aqui, tem uma média de 20 anos. Então, se o Guilherme fez uma atividade só com o dado da média, ele vai atender esse grupo aqui, que todo mundo tem 20 anos. Legal, porque eu só dei essa informação para ele. E esse grupo aqui? Pessoal, esse grupo aqui já é diferente, mas você percebe que as idades elas estão próximas. Está todo mundo aqui numa mesma faixa etária. Você tem alunos aqui, o mais novo aqui com 18 e o mais velho com 23. Né? Acredito que uma atividade física para um aluno de 18 e outro 23 são atividades que eles podem fazer juntos. Tá? Então, se você calcular aqui a média, ó, somar 22 mais 23 mais 18 mais 19, mais 20, mais 18, dividindo isso aqui por 6, isso aqui também vai dar 120, dividido por 6, que vai dar 20 anos. Esse grupo aqui também tem uma média de 20 anos. Tá? Bom, vamos para o terceiro grupo. Olha esse terceiro grupo aqui, galera. Tá? Tem gente de 6, de 62, de 39, de 4, de 8 e de 1. Tá? Então, se eu for calcular uma média, 6 mais 62 mais 39
mais 4, mais 8, mais 1 e dividir por 6, isso aqui vai dar também 120, dividido por 6, que eu vou ter uma idade 20. Mas, galera, olha o que eu fiz com o Guilherme. Se o Guilherme disse assim, Maroni, tu só me deu uma média, cara. Como é que eu vou fazer uma atividade aqui que tem pessoas de 6, pessoas de 39, de 4 e de 8? Tá? Por que, o Guilherme teria essa dificuldade de fazer esse planejamento da aula dele? Porque tem atividade, esses números aqui estão muito longe. Só a média não foi legal eu dizer isso para ele. Não foi suficiente, tá? Porque essa média de 20 anos, ela não caracteriza esse grupo C. Embora ela caracterize o B e caracterize o A. Tá? O A e o B, beleza. Ele ia fazer o planejamento dele tranquilo. Agora, esse grupo C não. Essa informação da média não é suficiente para você caracterizar esse grupo C. E é nesse tipo de situação, turma, que entra as medidas de dispersão. Para saber de quanto irregular são os meus dados. Tá? Quanto distante um dos outros são os meus dados. Esse aqui você pode usar, no caso, a variância, é uma das medidas de dispersão, ou também você pode usar o desvio padrão, que também é uma outra medida de dispersão. Tá? Então, essa situação que a gente precisa usar as medidas de dispersão, quando a medida de tendência central não é suficiente para representar os dados. Beleza, turminha? Então, pessoal, a gente vai usar, no caso, uma variância. Se eu dissesse para o Guilherme, olha, nesse grupo C, o desvio padrão é alto. A Guilherme já ia adequar. Ele já não poderia marcar a mesma atividade que ele fez para o grupo B, para o grupo A, para o grupo C. Porque ele ia saber que lá no grupo C tinha gente com mais idade, com menos idade. Ele já ia adequar com a informação que é irregular, com a informação do desvio padrão ou com a informação da variância, ele vai saber que esses dados são irregulares. Ok, pessoal? Bom, como é que eu faço o cálculo dessa variância, né? Que é o valor que vai me dizer quanto disperso é o meu desvio. Olha só, essa fórmula aqui, ó, somatório do x, que é o dado, o x barra aqui no caso é a média, elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de termos que você tem. Tá? Então, por exemplo, o desvio padrão, aliás, a variância do grupo A, pessoal, eu nem vou precisar fazer, porque o que vai acontecer? Como todos têm 20, na hora que eu fizer, quando eu fizer esse cálculo aqui, ó, dessa variância, eu vou pegar o quê? 20, que é o dado, menos 20, e elevar isso ao quadrado. Se eu fizer isso com todos eles, certo? Isso aqui vai dar zero, né? Isso aqui vai dar zero. Então, nem preciso continuar isso aí. Até porque, pessoal, se a gente olhar para o grupo A, não tem desvio. Porque o desvio é em relação à média. Quanto é que isso desviou da média? Se todos são 20, não teve desvio em relação à média. Tá? Então, nesse caso aqui, a variância do grupo 0, ele vale zero. Zero. Tá? Mas os outros a gente precisa fazer. Então, vamos fazer aqui, calcular a variância do grupo B. Então, grupo B, nós temos aqui o 22, né? 22 menos 20 ao quadrado, mais o 23 menos 20 ao quadrado. Ó, é o valor menos a média. Ó. Tá? Você pega a diferença do dado menos a média. A média vai entrar aqui no cálculo, essa diferença elevada ao quadrado. Certo? Mais, aí eu vou ter aqui 18 menos 20 ao quadrado, mais 19 menos 20 ao quadrado, mais 20 menos 20 ao quadrado, mais, por último, 18 menos 20 ao quadrado. Isso aqui tudo vai ser dividido por 6, tá? Dividido por 6. Então, vou ter aqui 2 ao quadrado, mais, ó, isso aqui vai ficar, vamos fazer logo essa conta, né? Esse valor aqui dá 2, né? 2 ao quadrado vai dar 4, mais
23 menos 20 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Mais 18 menos 20 vai dar menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Mais 19 menos 20 vai dar 1. 1 ao quadrado dá 1. 20 menos 20 dá 0. E menos 2 ao quadrado dá 4. Isso aqui dividido por 6. Certo? Então, vamos ver quanto é que vai dar isso. 8, 17, 18, 22. Dividido por 6. 13, 17, 18, 22. Dividido por 6. Isso aqui vai dar 3, alguma coisa. 3,4. Tá? Um valor aqui aproximado. Beleza. Então, esse aqui, no caso, foi a minha variância do grupo B. Então, quer dizer que esse valor aí, ele variou em média aí 3,4. Beleza. Vamos ver agora, pessoal, calcular essa variância mais do grupo C. Tá? Lembrando que o grupo C é aquele, né, onde os dados eles são mais distantes, né, um do outro. Tá? Valores muito mais distantes. A diferença entre um menor valor e um maior, que a gente chama de amplitude, ele é um valor bastante grande. Então, vamos lá. Então, o desvio aqui do C, né? Olha, então vamos lá. Esse aqui vai ficar 6 menos 20 ao quadrado. Sempre vai entrar aqui a média. Mais 62 menos 20 ao quadrado. Mais 39 menos 20 ao quadrado. Mais o próximo é 4, né? 4 menos 20 ao quadrado. Mais 8 menos 20 ao quadrado. Mais 1 menos 20 ao quadrado. Isso aqui, turma, tudo dividido por 6. Dividido por 6. Essa conta aqui vai dar um número muito grande, né? Para facilitar aqui a nossa vida, eu já fiz essa conta. Isso aqui vai dar próximo de 513. Próximo de 500. Olha quanto é um valor grande. Então, pessoal, isso aqui está mostrando que um deu uma variância de 513. Outra deu uma variância de 3,4, outra uma variância de 0. O que está mostrando? Justamente que esse grupo C ele é muito irregular, não tem regularidade. Tá? Então, o Guilherme, se fosse aplicar uma atividade para esse grupo aqui, só com a média não seria suficiente para ele fazer um planejamento adequado para os números, porque a média não caracterizou. Agora, se eu falo para ele, olha, Guilherme, esses 3 grupos aqui, um tem desvio padrão de 0, o outro tem o desvio padrão de 3,8 e o outro que é 503, né? Guilherme Campos, que é um aluno extremamente bom de matemática, ele diz, eita, Maroni, mas esse aqui está um grupo, as idades são muito longe uma da outra, então tem que adequar aqui, eu tenho que fazer atividade que uma pessoa de 80 anos faça com uma pessoa de 8, né? Ele adequar dentro da educação física atividades que fosse contemplar. Beleza, turma? Então, essa é a questão aí da variância. Vamos fazer aqui essa questão só para ficar bem claro, né? Vou botar aqui mais um exemplo para a gente calcular a variância aqui desse grupo, né? Olha só, a primeira coisa que você tem que fazer para calcular a variância, nesse caso a gente já calculou aqui, é calcular a média, né? Fazer a média. Então, eu tenho esse grupo aqui, eu quero calcular a variância desse grupo aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular a média. Então, a média, que nós chamamos aqui x barra, né, da média, vai ser aqui o 10, somado com 15, somado com 12, somado com 23, somado com 20. É isso? Dividido por 5. Eu preciso calcular a média, porque a variância é em relação à média. Quanto ele se distancia da média. Tá? Então, você vai ter aqui 12 com 23 vai dar 35, com 25 dá 70, aqui você vai ter 70, né? Dividido por 5. Então, esse valor aqui é 14.
14 seria aqui a minha média, tá? E agora a gente vai para a fórmula da variância. Na fórmula da variância, você vai pegar cada dado desse aqui, né, e vai fazer a diferença dele em relação à média e elevar ao quadrado. Então aqui vai ficar o quê? 10 menos 14 ao quadrado, mais 15 menos 14 ao quadrado, mais 12 menos 14 ao quadrado, mais 23 menos 14 ao quadrado, mais 20 menos 14 ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 5, né? Que é a quantidade de elementos que eu tenho, ok? Então, nós vamos ter aqui que o desvio vai ser igual. Nós vamos ter menos 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Isso aqui dividido por 5. Divisão por 5, tá? Então, desvio aqui vai ser igual a 16 mais 1 mais 4 mais 81 mais 36 dividido por 5. 80, né? Então, aqui você vai ter, vamos fazer essa soma aqui, tá? 17 com 85, 16 mais 1 dá 17, 17, aqui dá 17, aqui dá 85 e aqui dá 36. Então, você vai ter aqui 18, vai 1, 138, né? 138 dividido por 5. Certo? Então, a gente vai fazer a conta aqui do 138 dividido por 5. 138 vai dividir por 5. Então, vou ter aqui 2, 3, 8. Aqui vai dar 7. 3, acho 0. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, para 30 nada. Então, você vai ter aqui 27,6 de desvio de variância, tá? Então, quer dizer que esse grupo aqui, ele tem uma variância de 27,6, que é uma variância aí média, certo? Então, pessoal, variância é uma medida que vai determinar regularidade. Existe esse tipo de medida, que é a variância, e outra medida que é o desvio padrão. Tá? O desvio padrão, ele também é uma medida de dispersão. Mas qual é a diferença? Porque, veja bem, na verdade, para que você adeque as unidades, tá? Minha unidade aqui, nesse caso aqui é tempo. Só que esse tempo aqui, quando você eleva, esse tempo aqui está elevado ao quadrado, né? O valor que você tem da variância é um valor que foi elevado ao quadrado. Por que isso acontece? Porque na fórmula você pega a diferença do dado pela média e eleva ao quadrado. Então você acaba tendo um valor da unidade que você está usando que foi elevado ao quadrado. Se você quer que fique na mesma unidade, você faz o quê? Você volta à operação. Qual a operação inversa da potência? A operação inversa da potência é a raiz. Então, a gente vai ver que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tá? O desvio padrão, para você saber, por exemplo, o desvio padrão disso aqui, desse valor, eu pego essa medida aqui e tiro a raiz quadrada. Aí você vai saber mesmo o desvio na mesma unidade dos seus dados. Por isso que a gente utiliza o desvio padrão também. Tá? Mas tanto a variância como o desvio padrão são medidas que têm aí o mesmo objetivo, né? Tem a mesma função de mostrar quanto um conjunto de dados está aí
variando, beleza? Então espero que tenha entendido, tá? Assistam os próximos vídeos, vamos fazer exercícios sobre isso aí, já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.